Olá, que Deus abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Olha, mais uma live aqui da igreja, mais uma live da Igreja Nação de Deus, para abençoar a sua vida, palavras que edificam. Todos os dias, às 20 horas, nós estamos aqui trazendo uma palavra do coração de Deus para os nossos corações, para edificar a nossa vida, fortalecer a nossa vida. Então, eu tenho uma palavra hoje que eu tenho certeza que vai mexer muito com a sua fé, com os seus sonhos, com as suas esperanças, vai mexer muito com a sua forma de servir a Deus e de entender, né, o propósito de Deus nas nossas vidas. Eu até gostaria que você já abrisse a sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, capítulo 16. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, e também já deixa aí seu copo com água, que a gente vai estar assim consagrando, logo após a mensagem, bebendo dessa água consagrada, em nome de Jesus, para que venhamos assim também ser tocado por Deus, ser purificado de enfermidade, vício. Então, as pessoas que têm esses problemas não conseguem se libertar. Através dessa água, nós, em nome de Jesus, vamos tentar ajudar você na fé, tá certo? Em nome de quem? Em nome de Jesus. Tudo que nós fazemos em nome de Jesus, o poder dele se manifesta e diz: olha, tudo que você apresenta ao Pai, tudo que você apresenta se torna santo. O próprio Senhor Jesus apresentou o pão da ceia, apresentou os peixes, o Senhor Jesus apresentou. E quando ele apresentou, ali houve uma grande multiplicação. Então, nós, segundo o que diz a palavra, nós também apresentamos a água, o nosso alimento, as coisas, para que venhamos também assim ver a manifestação de Deus através da nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Então, abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, capítulo 16. A Bíblia diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encha um chifre com azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o Belamita, para que dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e matará. Então disse o Senhor: toma contigo o novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Amém? Diga graças a Deus. Olha, o primeiro rei de Israel foi Saul. Saul teve o privilégio de ser escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Só que Saul abriu mão, do seu privilégio, fez um monte de coisas erradas, seguiu os caminhos errados, desobedeceu a Deus, ao ponto de Deus não se agradar mais de Saul. É muito forte isso, é muito forte, a gente tem que ter muito cuidado ao servir a Deus, ao fazer as vontades do Senhor. É o que eu falo, as pessoas às vezes não entendem que Deus, ele é amor, mas por causa da justiça. Deus é amor por causa da justiça. Deus é justo. Se a pessoa faz o que ele pede, obedece seus mandamentos, foge da aparência do mal, Deus honra. Mas se as pessoas acham que Deus é bobo, e fazem tudo que elas têm vontade de fazer e acham que Deus não está nem aí, não, Deus não vai perdoar todo mundo. Não é bem assim, não é bem assim. Está aqui um grande exemplo na Bíblia de um homem que foi escolhido para ser o rei, Saul, e ele abriu mão disso, fez tudo de errado. E Deus se desagradou dele. Olha, é poderoso isso aqui, é muito forte isso aqui, é muito sério isso aqui. Então, temos que ter muito cuidado ao servirmos a Deus. Mas o que eu quero falar nessa mensagem é sobre Davi. Olha só que coisa interessante. Deus pede o profeta para consagrar um azeite e que esse profeta fosse até a casa de Jessé para ungir ali um dos filhos dele a rei.
Só que Deus não falou para o profeta quem era ele. Deus não falou, é Davi, é o fulano, é o Beltrano, o ciclano. Não. Deus apenas envia o profeta. E o profeta, obediente à voz do Senhor, foi para a casa de Jessé. Foi para a casa de Jessé. Chegando lá, a Bíblia nos relata que quando o profeta sacrificou e sentou na mesa para jantar, junto com a família de Jessé, o pai, que era Jessé, começou a enviar os filhos para se apresentar ao profeta. E a Bíblia diz que nenhum desses Deus se agradou. Mas interessante que logo assim no início, o profeta achou que era aquele, o primeiro, que ia ser ungido a rei. Aí Deus disse para ele, olha, o Samuel, o homem olha o exterior, mas eu olho o interior, quer dizer, eu olho o coração. Eu tenho muita preocupação com esse negócio das pessoas dizendo, Deus está dizendo que você vai ser isso, Deus está dizendo que você vai ser aquilo. Ninguém conhece o coração de ninguém. O que vai mostrar quem vai ser alguma coisa, disse o Senhor, que a árvore é conhecida pelo seu fruto. Então, é os frutos que as pessoas vão dar, né, para chegar a alcançar aquilo que elas desejam. Então, são os frutos que vai mostrar quem eu sou. Eu tenho muita preocupação com isso e de ver pessoas às vezes falando, olha, Deus está me falando que você vai ser isso ou vai ser aquilo. Tá, Deus revela. Mas olha como é complicado. E nós não estamos falando de qualquer profeta, nós estamos falando de Samuel. Samuel, que teve a honra de escrever 2 livros. 2 livros. É muito forte. É muito forte. Então, quando se apresenta o primeiro filho, Samuel achou que era ele. E aí Samuel disse, aí está o rei. Aí Deus falou para ele, não. O homem olha o exterior, mas eu olho o coração. E aí essa, uma das outras, mais uma coisa que eu quero deixar bem ressaltada, que Deus olha para o seu coração. Não pelo aquilo que você fala, porque o que às vezes as pessoas falam não condiz com aquilo que elas fazem ou com aquilo que elas são. Porque muita gente fala coisas e praticam outras. Então, conhecereis a árvore pelo seu fruto, pelaquilo que ela pratica. Isso é muito forte. Bom, então Deus foi falando para Samuel, esse não é, vinha outro, esse também não é, vinha outro, esse também não é. E passaram todos os filhos de Jessé, menos Davi. E aí o profeta, então, pergunta, tem mais algum? Se Deus manda ele até Jessé, a casa de Jessé, para escolher um filho dele a rei, e passa-se todos os filhos, supostamente, e nenhum deles Deus aceitou, ele falou, peraí, será que Deus se enganou? Será que Deus se enganou, me mandou aqui, e não são os filhos de Jessé? Então quem é? Né? Seria assim, traria uma dúvida para o profeta. Poxa, Deus me manda vir à casa de Jessé para ungir um dos filhos dele a rei, e passa-se todos os filhos, nenhum desses Deus aceitou, então o que está acontecendo? Aí o profeta pergunta a Jessé, tem mais alguém? Isso é muito forte. Você tem mais algum filho aí? Você tem? Aí Jessé falou, tem. Ele disse, então cadê ele? Ele está lá no pasto, cuidando de ovelhas, de animais. Aonde Davi estava? No pasto. Davi estava no pasto. Davi não estava sentado à mesa. Você vê que Deus
escolheu um dos filhos de Jessé, que nem sentado à mesa ele estava. Ele estava lá cuidando de animais, atrás da malhada, no pátio, ou no pasto, melhor dizendo. O que eu quero já trazer para você, que Deus não procura pessoas que tem posição, que se julga tal, que se acha tal. Deus, às vezes, pega os humildes, aqueles mais rejeitados, e fazem dessas pessoas eles ser grandes. Entende, meu amigo, minha amiga? Olha só, Deus, ele não está buscando pessoas que têm altas capacidades. Claro que ele vai usar pessoas assim, desde a hora que elas tenham ou venham ter um coração aquebrantado, um coração segundo o coração de Deus. Um coração que faça a vontade do Senhor, que fuja da aparência do mal. Porque quando Deus envia o profeta à casa de Jessé, Deus só achou um ali que tinha um coração puro. Era sincero, era dedicado, honrava os seus compromissos, que era Davi. Então Deus hoje está, da mesma forma que ele fez naquela época, ele está fazendo hoje, buscando pessoas que sejam sinceras de coração, que sejam aquebrantadas, que obedeçam a palavra, que façam a vontade dele. Deus aqui mostra que ele busca pessoas em lugares que muitas outras pessoas nem gostariam de estar. Vou dar um exemplo aqui, assim, para você entender. Deus me encontrou dentro de uma comunidade. Quem quer estar dentro de uma comunidade? Me diz qual pessoa de posição quer estar dentro de uma comunidade, ou quer ir lá dentro buscar alguém para trabalhar numa empresa dele. Me diz, mano. Ninguém. Pô, a pessoa que mora dentro de uma comunidade ou dentro de um lugar carente, pobre, né? Vamos falar, pobre, chega no local para fazer um currículo, né? Ou para entregar um currículo, e quando as pessoas veem o endereço dessa pessoa, eles já logo julgam ela. Já desfaz logo. Ela não é verdade. Sim ou não? Talvez você já passou por isso. Perdeu a oportunidade porque o seu endereço era de um lugar carente, de um lugar pobre. Essa é a verdade. Então Davi estava atrás da malhada, lá no curral. Ninguém queria saber de Davi. Ninguém dava importância para Davi. Nem na mesa. A família, olha, eu estou falando de família. Nem a família de Davi estava dando importância para ele. Mas Deus, ele dá importância sim para cada um de nós. Não importa se você tem muito estudo, se você mora em uma casa muito humilde, se você tem muitas condições ou não, se você é uma pessoa que adquiriu muitas posses ou não. Deus não olha para nada disso. Deus olha para o nosso coração. Aqui. É isso aqui que Deus procura em nós. Um coração aquebrantado. Um coração que ame a justiça e odeia a injustiça. É isso que Deus quer. Então Davi era um desses homens. Lá atrás da malhada, Deus foi lá buscar ele. E Deus hoje está querendo encontrar pessoas assim. E hoje ele está aqui trazendo essa mensagem para dizer para você que está aí, que já se vê como um fracassado, um derrotado, um falido. Deus hoje está buscando você que está aí, achando que você
por não ter condição, você é menor do que os outros, que você não pode mudar a sua vida porque você não tem capacidade nenhuma. Deus está buscando você para dizer para você que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então, eu quero que você entenda que Deus, ele não faz acepção de pessoa. Mas uma coisa, ele é direto, que ele busca pessoas que tenham o desejo de fazer o que é certo. Não adianta. A pessoa pode falar um monte de coisas, mas se o coração dela não tem o desejo de fazer o que é certo, não tem jeito. Então, o profeta pergunta: tem mais alguém? Você tem mais filho? Ah, eu tenho. Eu tenho. Davi. Ué, então, chame-o. Chama ele para vir para cá, para sentar no meio da gente, e eu só vou comer, nós só vamos comer depois que ele sentar. Olha Deus honrando a Davi. Deus vai honrar você. Deus vai honrar você. Você não está esquecido, não. Você pode estar esquecido pelos outros. Você pode estar esquecido pela sociedade. Você pode estar esquecido por um monte de coisa. Mas por Deus, não. Deus está olhando você. Deus está olhando você. E no tempo certo, Deus vai agir na sua vida. É só você se manter. Porque durante anos, Davi ficou lá. E quando que Davi ia imaginar que um dia iria até ele um profeta e ungiria ele como um rei? Quando? Nunca Davi ia imaginar. Nunca Davi imaginaria que um dia um profeta viria até a casa dele, sacrificaria a Deus e só sentaria, ou melhor, só comeria depois que ele sentasse na mesa. Já estava ele sendo exaltado. Porque o profeta, humanamente falando, era maior do que Davi. O profeta podia comer, falar, então chama ele aí, começar a comer. Não. O profeta já mostra aqui, Deus já mostra aqui, que Davi já estava sendo honrado. Você já está sendo honrado, creia nisso. Deus não esqueceu de você. Deus vai te honrar muito, muito. Não deixa nada dizer o contrário. Não deixa nada mostrar para você que você é derrotado, que você é falido. Porque Deus, hoje, como fez com Davi, Ele está fazendo contigo. Ele te escolheu e Ele vai ungir você para você ser grande. Mas você tem que entender essa palavra. Você tem que entender. Olha só, aí Deus, através do profeta, manda chamar Davi. E disse para o pai dele e para os irmãos: nós só vamos comer depois que Davi se sentar na mesa. Que coisa linda, né? Até então, eles comiam e não estavam nem para Davi. Agora, eles só poderiam comer se Davi sentasse na mesa. Então agora eles passaram a depender de Davi e não Davi mais deles. Que coisa, né? Olha como é forte. Os humilhados serão o quê? Exaltados. Você crê nisso? Então, continue a sua caminhada de fé. Continue essa caminhada de fé. E aí, o profeta chama Davi, manda chamar Davi, e Davi vem. Isso está aqui em 1 Samuel capítulo 16, que você pode ler. Quando Davi chega, aí Deus fala para o profeta: esse aí é o rei de Israel. É esse que você vai ungir. E aí, o profeta pega o azeite, né? Estava dentro de um chifre que Deus mandou ele consagrar, e unge a Davi. E a Bíblia diz que imediatamente o Espírito Santo tomou Davi. E aí eu te faço uma pergunta. Sem o Espírito Santo alguém pode vencer? Não. Eu já ouvi muitas coisas
que, assim, me surpreenderam porque eram pessoas que conheciam a palavra. Diziam o seguinte: o que é a vida sem o Espírito Santo? E o que é a vida com o Espírito Santo? Aí, a vida com o Espírito Santo, isso no diálogo, né, com essa pessoa, ele disse: a vida com o Espírito Santo, sem o Espírito Santo, tem dor, sofrimento, alegria, choro, tem vitória, tem derrota, tem conquista e tem perdas. Tem problemas e tem soluções. A vida com o Espírito Santo, a mesma coisa. Tem luta, tem vitória, tem lágrimas, tem dor, tem derrota, tem vitória. E ele, então, começou a dizer para mim o seguinte: o que adianta? Porque tanto faz a pessoa ter o Espírito Santo, como também se ela não tiver. Porque a vida dela vai ser a mesma coisa. Só que há um diferencial com o Espírito Santo. Porque a pessoa que tem o Espírito Santo, primeiro, ela adquire a salvação. E a pessoa que não tem a salvação. Segundo, que a Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus, quer dizer, que nasce do Espírito Santo, esses vencem. E a primeira vitória é a salvação, é a vida eterna. Por quê? Porque muitas pessoas se preocupam só no que ganham, materialmente falando, humanamente falando, mas não no espiritual. Não no espiritual. Bispo, mas o que isso tem a ver com Davi? Espera um pouquinho. O Espírito Santo vai trabalhar no seu coração. Então, a diferença para quem tem o Espírito Santo e para quem não tem, está primeiro na sua salvação. E segundo, está em buscar em primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Por isso que a primeira coisa que Davi recebe aqui é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, disse o Senhor Jesus, ele disse: olha, irei para o Pai e deixarei convosco o Consolador. Eu vou deixar com vocês o Consolador. E o Espírito Santo traz o quê? Longanimidade, paciência, mostra pra gente o que é certo e o que é errado, pra gente fugir da aparência do mal. Porque quem não tem o Espírito Santo, ele se inclina mais para aquilo que é pecado, quem tem, foge. Então Davi, para ele enfrentar todos aqueles problemas que iriam vir quando ele fosse coroado de fato a rei, né, humanamente falando, Davi tinha que ter o Espírito Santo para poder vencer os problemas, as adversidades. Porque, como disse o Senhor, quem é nascido de Deus vence. Ele vence. Então Davi, a primeira coisa que ele recebe, e aí está o grande diferencial entre aqueles que têm o Espírito e aqueles que não têm, quem tem o Espírito Santo e aqueles que não têm o Espírito Santo, é a direção de Deus, é a sabedoria de Deus. E o amor que a pessoa tem pelo seu próximo. Não é amor daquele de ajudar, porque eu tenho que ajudar, porque eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus e com isso eu vou ter minha recompensa. Não. Fazer porque ama de fato. Não esperando a recompensa, porque a recompensa aquela pessoa já tem, que é um Espírito Santo, que é Deus na vida deles. Entende? Sim ou não? Então Davi, como rei, ele teria que ter a direção maior, que era a direção do Espírito Santo. Para quê? Para que ele não viesse jogar tudo fora. Para que ele não viesse se desviar do caminho, para que ele viesse cumprir com os mandamentos de Deus, para que ele viesse vencer todas as dificuldades que com certeza viria a acontecer na vida dele. Então, a pessoa, quando ela entende isso, quando ela entende que ela é escolhida, e quando ela entende que ela foi ungida pelo Espírito Santo, ela foge da aparência do mal. Ela procura a não se inclinar para dar ouvido ao que é do diabo.
Ela procura a ouvir o que diz o Senhor. Então, Davi, a primeira coisa que ele recebe é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E aí, nós conhecemos a história de Davi, que em Israel, os filisteus foram para lá para invadir Israel. E o povo de Israel tinha se prostrado perante aquele gigante. Mas Davi, cheio do Espírito Santo, enfrentou aquele gigante. Ele não teve medo. Enquanto todo o povo em Israel se prostraram perante o gigante, Davi foi o único que foi lutar. E aí é que agrada a Deus, quando uma pessoa ela luta, quando ela persevera, quando ela acredita na palavra, quando ela não desiste dos seus ideais. Davi, ele foi lá enfrentar o gigante. E a Bíblia diz que Davi venceu o gigante. Mas por que Davi venceu o gigante? Por que Davi teve coragem de enfrentar aquele gigante, sabendo que aquele gigante era um homem de guerra, de muitas guerras, e humanamente falando era muito mais forte do que ele? Por que Davi foi lá? Porque quem tem o Espírito Santo tem certeza que Deus vai dar a vitória. Quem tem o Espírito Santo tem certeza, não tem medo. Ele luta, ele enfrenta os problemas, por mais que seja ele impossível aos seus olhos, por mais que seja, humanamente falando, difícil de resolver, mas se crê que vai acontecer alguma coisa. Porque Deus, ele ampara as pessoas que usam a sua fé. Deus ampara as pessoas que lutam acreditando que elas têm um Deus a favor delas. Por isso que Davi, quando vai para o gigante, Davi disse: o meu Deus ainda hoje vai entregar você nas minhas mãos e eu vou te matar e vou cortar sua cabeça. A certeza era plena de Davi, convicta de Davi. Mas por quê? Porque a história de Davi já veio moldando a fé de Davi até chegar a essa situação. Mas como que foi moldada a fé de Davi? Porque Davi veio trabalhando essa fé. Davi veio exercitando essa fé. E quando ele chega perante aquele gigante, ele não tinha dúvida nenhuma de que Deus era com ele. E como nós nos preparamos para enfrentar as adversidades? Como nós nos preparamos para enfrentar os problemas? Como eu disse, quem tem o Espírito Santo enfrenta problemas, enfrenta lutas, tem adversidade, tem dificuldades, mas eles vencem. Quem não tem, também. E também vencem. Mas qual é a diferença entre quem tem e quem não tem o Espírito Santo? Qual é a diferença? A diferença é a convicção plena de que Deus, não pelas suas condições, mas sim pelas condições de Deus, que ela vai vencer e conquistar os seus sonhos e os seus projetos. Amém? A diferença está na salvação e na convicção de que ela só vai vencer porque Deus é com ela. Por isso Davi deixou claro: o meu Deus, a convicção. O Espírito Santo disse para ele: olha, Deus vai te dar a vitória. Aí ele diz: o meu Deus ainda hoje vai entregar você nas minhas mãos. Ainda hoje. Davi, em nenhum momento ele balançou. Em nenhum momento ele duvidou. Ele teve a plena convicção. E é isso que eu quero deixar aqui para você nessa noite. Se você não tem plena convicção de que algo vai acontecer na sua vida, então é porque você não está buscando a Deus como deveria buscar. Davi, ele
buscou a Deus. Por isso que ele, quando chegou perante aquele problema, Davi tinha convicção. Deus ungiu Davi lá atrás. Deus escolheu Davi. No meio lá do nada. Eu nunca vi, preste bem atenção, numa história, alguém buscar um presidente no meio de um pátio ou de um curral, né? Buscar uma pessoa que nem contado no meio da sociedade ela era. Nunca vi. Nunca vi. Pode ver. Davi foi um desses. Ninguém conhecia Davi. A história de Davi começa aqui. E a sua história pode começar aqui hoje. Você buscando a Deus, pedindo a Deus para confirmar, se você já crê que Deus te ungiu, confirmar o Espírito Santo na sua vida. Confirmar. Porque você precisa que o Espírito Santo seja confirmado na sua vida para você caminhar na fé, convicto de que a vitória vai acontecer, de um jeito ou de outro. Porque para muitos, Davi tinha que ir com espada, com escudo, com lanças, né? Que assim ele poderia, talvez, conquistar a vitória. Mas Davi foi com o que ele tinha. Quem imaginava no meio do povo de Israel que um menino ia para lá com uma funda, uma pedra, sem nada, enfrentar um gigante, um guerreiro já famoso, todo mundo conhecia o Golias, o gigante, todo mundo sabia quem era ele, sabia que ele era um baita de um guerreiro, não perdia a batalha. Aí vai um menino, quem imaginar que iria um menino com uma funda na mão, uma pedra, enfrentar lá com um cajado, enfrentar um gigante e vencê-lo? Quem imaginaria isso? Ninguém. Mas Davi imaginou que ele, sem recurso nenhum, só com aquilo ali poderia vencê-lo. Porque Davi sabia que quem estava com ele era o poderoso. E é isso que eu quero que você ponha no seu coração. Você vai enfrentar batalhas. Tendo ou não o Espírito Santo, tu vai enfrentar lutas, tu vai enfrentar as adversidades, vai ter os problemas, vai ter a dificuldade, vai ter hora que tu vai chorar, tu vai gemer, vai ficar triste, vai fazer parte, tanto quem tem quem não tem. Mas quem tem o Espírito Santo, mesmo nessas situações, chorando, às vezes, poxa, reclamando porque as coisas não acontecem, ela vai caminhar convicta de uma coisa, que o milagre vai acontecer na vida dela, mesmo ela passando por tudo isso. Porque é natural. É natural do ser humano sentir, é natural. É natural. Seria hipócrita uma pessoa falar assim, não, eu tenho Deus, não sinto nada. Mentira, mentira. Mentira. Todos os profetas tiveram o seu momento de dificuldade, os patriarcas tiveram o seu momento de dificuldade e baixaram sua cabeça, clamaram a Deus, né? Muitos pediram até a morte. Oh meu Deus, melhor que eu morra. Davi disse, eu estou sendo contado entre aqueles que dessa sepultura. Assim, é fantástico a palavra de Deus. Mas quem tem o Espírito Santo, aí está o diferencial. Tem certeza de uma coisa, Deus não o abandonou. Tu vê que o povo de Israel ficou todo ali olhando para Davi, falando, cara, esse cara é maluco. Ele está indo enfrentar um gigante, amigo. Mesmo se esse gigante não tivesse espada, não tivesse escudo, não tivesse lança, o cara era um gigante, amigo. Davi era um toquinho de pessoa e o cara, pô, quase 4 metros de altura ou mais. Pô, tu imagina. Olhando para Davi, ó. Formiguinha. O elefante é formiguinha. Vou pisar. Acabou. Mas Davi não olhou para as condições dele e nem para as condições daquele gigante. Se ele tinha poder de arma, se ele era grande, se ele era forte, se ele era isso, se ele era aquilo. Não. Davi só olhou para a fé. Só olhou para aquilo que o Espírito Santo botou no coração dele. Ainda hoje, o meu Deus vai entregar você nas minhas mãos e eu vou te matar e vou cortar sua cabeça.
Quem tem o Espírito Santo não olha para as condições dele e nem para as condições do seu inimigo. Ele só olha para Deus, porque sabe que Deus, em qualquer momento, pode lhe dar a vitória. Diga graças a Deus. Entende, sim ou não? Em qualquer momento, pode acontecer um milagre. Quem tem o Espírito Santo fica assim. Ele fica ali atento, porque pode acontecer. Aí vem uma hora, dá aquela pancada, dá aquela balançada, baixa a cabeça, chora, poxa, pede a Deus ajuda, mas no outro dia está lá, no outro dia está lá, no outro dia está lá. Porque ela sabe que em qualquer momento Deus pode fazer um milagre na vida dela. Principalmente quando a gente conhece essa palavra. Um menino, atrás das malhadas, lá no curral, no meio do mato, cuidando de ovelhas, né, de gado, sei lá o que lá. E aí, Deus olha para Davi. Opa, vou ungir aquele ali como rei. Quem imaginaria isso? Ninguém. Os irmãos de Davi, os vizinhos, o pai de Davi, todos que ali estavam, os parentes, ninguém olhava para Davi como alguma coisa. Ninguém, pô. Talvez você seja um desse, que olha para você e diz, quem vai olhar para mim, pô? Eu moro numa casa de favor, eu moro num barraco miserável, não tenho trabalho, ganho aí, às vezes, 50, 60, 100 reais por dia, quando ganha, né? Troco, vende o almoço para comer a janta. Você olha para você, não tem estudo, não tem conhecimento, não tem nada, não tem nada. Aí como que você, humanamente, vai imaginar que pode acontecer alguma coisa na sua vida? Ah, eu tô aqui imaginando, um dia eu vou ser rei. Me perdoa, mas nunca isso acontece. Geralmente as pessoas lamentam, geralmente elas se auto-agridem, né? Dizendo eu não posso, não tenho condições, isso e aquilo outro. Mas Deus pode. E quando a gente crê em Deus, o milagre acontece. A história de Davi é fantástica. Olha, aqui tem ensinamento extraordinário para a nossa vida. Mas eu queria deixar isso aqui para você nessa noite. Deus te escolheu para você ser grande. Deus escolheu para você estar por cima e não por baixo. Deus te escolheu para você ser cabeça e não cauda. Deus te escolheu para você ser exaltado e não humilhado. Mas precisa que você acredite nisso. E para você acreditar nisso, você tem que ter comunhão com Deus. Você tem que se aproximar de Jesus. Você tem que se aproximar da luz. Você tem que buscar, fugir da aparência do mal. Porque é como se eu pegasse essa água e pegasse aqui uma gota que seja, mínima que seja, de qualquer coisa impura e mostrasse para você aqui, ó. Joguei aqui dentro. E desse para você beber. O que você ia falar? Tá maluco? Eu não vou beber essa praga não, rapaz. Tu contaminou isso aí e agora quer me dar? Assim é a nossa fé. Se a nossa fé tiver suja com mentiras, engano, prostituição, adultério, seja com o que for, essa fé não vai agradar a Deus. Não vai. Então, acerte seu caminho com o Senhor. Acerte seu caminho com o Senhor, que eu te garanto que por esses dias o milagre vai acontecer na sua vida. Amém? Diga graças a Deus. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Deus escolheu um rei que estava no curral. Deus escolheu um rei no meio das lamas. Deus escolheu um rei que estava lá no matagal, que ninguém dava mínima para ele. Mas Deus deu. E Deus hoje está dizendo que dá sim importância para a sua vida. Acredite nisso. Não deixe nada te desanimar. Não deixe nada te abater. Não deixe nada dizer para você que você não tem capacidade. Porque tudo é possível ao que crê. Diga graças a Deus. Tudo é possível ao que crê. Então creia que hoje o milagre pode sim acontecer na sua vida. Amém?
Hoje sim, o milagre pode acontecer na sua vida. Deus está dizendo para você, não importa onde você esteja, eu te escolhi. Deus tira pessoas do tráfico, lá no tráfico. Chega lá e fala assim, ó, você hoje vai sair do tráfico e vai me servir. Quantos não são as pessoas que saíram lá das drogas, dos vícios, da prostituição? Quantos não foram as mulheres que viviam em prostíbulos, vendendo o seu corpo para ganhar dinheiro e hoje são missionárias, pastoras, ganhadoras de alma para Jesus? Hã? Quantas não são? Quantas não são? Quantos nos foram os mendigos que estavam comendo lavagem, comida podre, bebendo água de chuva e hoje são empresários? Quantos não são? Porque Deus escolheu ele. E Deus hoje escolheu você, escolheu a mim, escolheu a cada um de nós. Mas para isso, nós temos que caminhar para a vitória. Davi não caminhou para a derrota, Davi caminhou para a vitória. Davi caminhou com o Espírito Santo. E por isso, nada parou Davi. Se você não quer ser parado por nada, continue abraçado com o Espírito Santo. Se você ainda, bispo, como é que é ter o Espírito Santo? Jesus disse, buscai e me deixarei encontrar. Pedi e dar-se-vos-á. Então pede a ele o Espírito Santo. Pede a ele a confirmação do Espírito Santo na sua vida. Porque não é um simples fato de uma pessoa se batizar nas águas que recebe o Espírito Santo. Pode acontecer. Porque eu, quando me batizei, quando eu saí daquele batismo, eu nunca mais tive desejo de pecar. Nunca mais. Nunca mais. Deus é testemunho do que eu estou falando. Deus é testemunho. Mas tem pessoas que saem do batismo das águas e ela precisa, então, trabalhar para que ela venha receber o Espírito Santo. Por quê? Porque muita gente se batiza nas águas, mas volta ainda a praticar o pecado, ainda deixa o velho homem falar mais alto, é ou não é verdade? Ainda mente, ainda prostitui, não larga o pecado, continua aí, né? Entende? Na sua vidinha normal, e aí o Espírito Santo não vai habitar em um corpo que continua sendo usado pelo pecado. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Então, para abrir a porta para Jesus, nós temos que negar o pecado. Nós temos que largar o pecado. Entende? Sim ou não? Então, a palavra que eu tenho para você hoje é: pede a Deus para confirmar o Espírito Santo. E pode ir. Pode ir na sua caminhada de fé, porque Deus vai honrar você. Deus vai tirar você dessa humilhação e vai exaltar você. Foi isso que Deus fez com Davi. Tirou ele da humilhação e exaltou ele. Começou dentro de casa. Dentro de casa, muitas vezes, você que está aí me assistindo deve passar por humilhação. As pessoas devem zombar de você, devem escarnecer de você. É ou não é verdade? Sim ou não? Muitos, dentro da sua casa, vê você como o quê? Ó, como nada. Mas Deus está olhando para você. Creia nisso. Creia nisso. E Deus vai te exaltar. Em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que você, na hora que estiver buscando lá o Espírito Santo, lá, pedindo a Deus para confirmar o Espírito Santo na sua vida, você venha receber o Espírito Santo. Porque Deus quer fazer você ser grande. Tirar dessa vida de humilhação, de vergonha, e exaltar o nome dele na sua vida. Porque Deus exaltou o nome dele na vida de Davi. Porque quando Davi venceu aquele gigante, todo mundo viu que o Deus de Davi era o Deus poderoso. O Deus da sua vida é o Deus poderoso. Deixa ele te usar. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Pegue seu copo com água aí, pegue seu copo com água. Vamos consagrar a água agora em nome de Jesus? Vamos consagrar. Levante esse copo com água para os céus. Senhor Deus, poderoso Santo de Israel, nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus por essa palavra poderosa que o Senhor nos trouxe. Pai, visita cada uma dessas pessoas que assiste essa programação. E quando elas te pedirem, meu Pai, o Espírito Santo, a confirmação, confirme, meu Deus. E exalte o teu nome na vida dessas pessoas. Eu preguei para pessoas hoje, Pai, que são humilhadas, são envergonhadas, que têm uma vida, meu Deus, bem ruim. Melhor. Péssima, uma vida horrível.
são zombados, escarnecidos, humilhados, as pessoas não dão a mínima para eles. Então eu preguei para pessoas hoje que o Senhor permitiu para fazer deles, meu Deus, pessoas para glorificar o teu nome, para que eles venham crescer e vencer tudo que eles fizerem. Tudo que eles botarem a mão venha a ser abençoado. Então, consagra essa água e essas pessoas que vão beber, que tem problema de vício, que tem problema ainda de enfermidade, que elas venham ser curadas e venham largar o vício através da fé em Cristo Jesus ao beber dessa água. Assim nós te pedimos e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. E todos digam amém e digam graças a Deus. Vamos beber da água em nome do Senhor Jesus? Diga graças a Deus. Olha, que Deus abençoe. Eu sempre peço para vocês compartilhar e deixar aí seus comentários, deixar aí o seu gostei, né? E se precisar de um pedido de oração, também deixar aí. Se tiver alguma dúvida também pode deixar aí que eu respondo. E compartilhar. Entrar no meu canal, Bispo Renato de Souza, lá no YouTube. E deixar ali o seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho para você sempre estar recebendo assim uma palavra de fé. Tá certo? Que Deus te abençoe. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus.